Se aproximando do final de semana e a volta do Campeonato Brasileiro depois de Copa do Brasil, quarta e quinta-feira. E a briga pela liderança do campeonato continua. Dois jogos que vão ficar diretamente ligados nesse domingo. Às 4 horas da tarde, o Flamengo, que tem assustado os seus adversários, aliás, um certo exagero, né? O fato de o Flamengo ter vencido o Internacional 3 vezes seguidas e goleado implacavelmente o Vitória por 8-0, não significa que vá vencer com facilidade o Grêmio. O Grêmio já se prepara para montar um time com 3 volantes, um time mais fechado, para tentar dificultar as ações ofensivas do time do Felipe Luiz, sendo que o Mano Menezes, atual técnico gremista, conhece muito bem o seu adversário. Recentemente ele estava à frente do Fluminense. Esse jogo acontece às 4 da tarde, domingo, Maracanã, ingressos esgotados, Flamengo contra Grêmio. Esse jogo do Maracanã termina lá pelas 6 da tarde, 6h30, outra partida diretamente ligada. O Palmeiras vai desafiar o Corinthians na casa do seu grande rival, sabendo o resultado do jogo do Flamengo. Pressionado por uma vitória, se porventura o Flamengo fizer mais 3 pontos, ou sabendo que pode se aproximar do líder do campeonato, caso o Flamengo tropece diante do Grêmio. Lembrando que nos últimos confrontos, o Corinthians levou a melhor. Venceu o Campeonato Paulista, derrotando o Palmeiras, inclusive na casa palmeirense, e repetiu a dose no mata-mata da Copa do Brasil, vencendo no Allianz Parque também e eliminando a equipe alviverde da competição. O jogo tem muita rivalidade, como todo mundo sabe, e quem está, curiosamente, em vantagem, apesar de todos os problemas, é o Corinthians. Eu estou em vantagem porque estou aqui no resort. Gerson faz postagem se declarando pro Flamengo. Toma uma pregada de hater e apaga a postagem. O homem tá arrependido de ter ido pro Zenit e tá doido pra voltar pro maior do Brasil. Mas torcida do Flamengo não quer mais o Coringa vestindo o manto. Foi mercenário, trocou o calor do Rio pro frio da Rússia. Trocou jogar no maior time das Américas pra jogar num Botafogo da Rússia. Preferiu o dinheiro. Agora fica triste aí congelado no frio russo. Após o atropelo do Malvadão no Vitória, o Coringa postou a frase, aspas, "Esse grupo merece. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", disse o Gerson, que apagou a postagem logo em seguida. Pra apagar é porque sabia que passou vergonha no débito. Péssima gestão de carreira. Tá triste na Rússia, foi esquecido pela seleção. É reserva no Botafogo europeu. Saiu da mídia. Não vai ganhar título importante. Tudo pelo dinheiro. Pra ficar maneiro, só falta ser chamado pelo Vladimir... Antes, 5 gols em 17 jogos. Depois, 7 gols em 10. Sabe o que mudou? Não foi treino extra, não foi dieta, foi algo muito mais simples. O esporro ao vivo do Felipe Luiz fez milagre no Pedro. O 9 bolado já fez 7 gols em 10 partidas após Felipe Luiz comer o fígado do atacante. Antes da bronca, Pedro tinha apenas 5 gols em 17 partidas. Felipe Luiz tinha alertado. Se o Pedro se dedicar, não tem atacante melhor que ele nas Américas. Eu quero escalar o Pedro, mas ele precisa treinar, precisar querer. Dito e feito, o Harry Crente marcou 6 gols nos últimos 3 jogos e voltou a ser o centro das atenções no Flamengo. Na goleada por 8-0 sobre o Vitória, Pedro fez 3 gols, levou a bola do jogo e ultrapassou a marca de 100 gols no Maracanã. Além disso, entrou de vez na disputa pela artilharia do Brasileirão, com apenas 5 gols a menos que Caio Jorge do Cruzeiro. Pedro foi o goleador do Flamengo nas últimas 3 temporadas e agora busca retomar esse posto. Foram 29 gols em 2022, 35 em 2023 e 32 até setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão. Senhoras e senhores, o homem que respira gol tá impossível. Ninguém segura. Sigam a página em... Olha o que o Flamengo fez para convencer o Samuel Lino e o espanhol Saúl a jogarem pelo rubro-negro, mesmo tendo propostas de outros clubes europeus. Nenhum clube nas Américas conseguiria fazer o que o Flamengo fez. O Flamengo é colossal. Nem o empresário do Samuel Lino botou fé que o Flamengo tava com tanto dinheiro no bolso. O cara chegou todo confiante e mandou pro José Boto. Irmão, o valor é esse. Mas esquece. O Flamengo não tem bala para cobrir o que o Sporting e o Napoli já botaram na mesa. Mais de 1 milhão por mês de salário pro Lino e mais de 22 milhões de euros pro Atlético de Madrid. Aí o Boto só deu aquela risadinha de quem tem dinheiro até pra pagar no Pix e soltou. Ah, tranquilo, parceiro. Só avisa pro Samu arrumar as malas porque aqui dinheiro não é problema não. Com o Madrid a gente resolve. 22 milhões de euros mais 2 de metas. O empresário ficou como? De queixo no chão, achando que o Mengão ia pedir fiado. Já com o Saúl, o papo foi o seguinte: quer quanto pra vestir rubro-negro? O cara respondeu que já tava com passagem comprada pra jogar no Trabzonspor da Turquia. Salário milionário. Boto respondeu: quero números, irmão. O Saúl jogou lá no alto achando que o Flamengo ia peidar. O Boto respondeu: fechado.
Mais de 2 milhões por mês, casa, helicóptero, castelo, segurança, Ferrari blindada. E time pra ganhar tudo. Hoje Saul é titular e destaque do Malvadão. A gente já começa com essa excelente notícia. O Flamengo está recebendo aí quase R$ 1 bilhão só com vendas de atletas e cotas de patrocínio. Olha isso aqui, gente, é surreal. Os cofres estão cheios. Por quê? O Flamengo negociou aí a venda do meia Matheus Gonçalves. Ontem a gente noticiou aqui, ele foi pro Al Ahly da Arábia Saudita e superou a marca aí, né, Flamengo, de mais de 500 milhões de reais arrecadados em venda de jogadores só nesse ano, com a saída aí, por último, do Matheus Gonçalves. Gente, esse montante ultrapassa e muito o valor orçado da previsão de arrecadação de 35 milhões de euros. O Flamengo colocou lá no balanço. Precisa vender 35 milhões de euros em 2025. O Flamengo vendeu muito mais. 35 milhões de euros, daí 228 milhões de reais. O Flamengo conseguiu mais do que o dobro. O Flamengo conseguiu mais de 500 milhões de reais. Para ser mais exato, mais preciso, 513 milhões de reais. E a gente já vai trazer aqui a primeira informação de hoje, é que o Flamengo acertou de forma definitiva a saída do Lohan. O jovem Lohan vai jogar no Pisa, futebol italiano, primeira divisão. O clube liberou o jogador de 19 anos para embarcar para a Itália e realizar lá exames médicos, né? Se tudo correr bem, se ele for aprovado, ele assina contrato com o clube italiano. Ele era o principal nome das categorias de base rubro-negra dessa geração. A negociação é de empréstimo com obrigação de compra em caso de metas atingidas. O Flamengo receberá 500 mil euros agora pelo empréstimo, 3 milhões e 100 mil reais, e o Pisa é obrigado a comprar o Lohan caso o jovem participe de metas dos jogos do clube italiano na temporada e não caia para a segunda divisão. A obrigação de compra é de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais na cotação atual. E agora vem o plus, né? A notícia boa aí, o pulo do gato. Se o Pisa exercer essa obrigação de compra, né, com o Lohan atingindo todas as metas, o Flamengo, além de receber esses 25 milhões de reais, o Flamengo ficará com 50% dos direitos econômicos de Lohan. Então, digamos que ele chegue lá no Pisa, consiga concluir todas as metas, o Pisa exerça a obrigação de compra, o Flamengo recebe 25 milhões de reais, ele joga muito e aí desperta interesse de um grande clube da Europa. E aí já sabe, né, aquele negócio de 50 milhões de euros, 60 milhões de euros, 70 milhões de euros, o Flamengo fica com 50%, a metade da venda do Lohan, uma venda futura, né? Bom, a gente vai trazer o Paquetá. Ele fez uma publicação hoje enigmática nas redes e deixou a torcida curiosa. Ele colocou assim: de onde venho, todo mundo sabe como é. E esse é um trecho de uma música do grupo chamado Balacobaco. Música diz: de onde eu venho, todo mundo sabe como é. Aonde eu moro, todo mundo me conhece. Sei que é preciso caminhar com muita fé. Só um trecho da música. E aí os torcedores do Flamengo invadiram as redes do Lucas Paquetá. Meu Deus, ele vem, ele tá vindo. De onde ele vem, todo mundo sabe como é. Tá falando do Flamengo. Quem não conhece a música começou a falar, né, sobre isso. Foi apenas um enigma. Pode ter sido apenas uma parte, né, da música que ele estava ouvindo no momento e aí publicou nas redes sociais. Paquetá foi absolvido e desperta interesse de outros clubes da Europa. O valor dele é surreal. Para o Flamengo não teria condição de tentar aí um retorno dele nesse momento. Mas no futuro, quem sabe. Felipe Luiz, na vida não basta vencer, né? É preciso formar. E nem sempre os grandes líderes se impõem pela voz alta, pelo excesso de gestos ou então pelo ego mesmo. Alguns transformam pelo exemplo quase silencioso. Felipe Luiz, você é seguro nas suas convicções. É ético no fazer, correto no agir, educado no se posicionar. Mostra todos os dias que é possível ocupar um lugar de protagonismo sem vaidade, sem arrogância. Pelo contrário. Você simboliza para o Flamengo e para o futebol brasileiro uma nova forma de liderar estrelas
sem apagar o brilho de nenhuma delas. Pelo contrário, juntar todas essas estrelas e fazer esse brilho ficar ainda maior. Não é apenas sobre tática ou estratégia, é sobre mentalidade. Com você, o atleta cresce não só como jogador, mas como ser humano, como homem, como pessoa. Você, Felipe Luiz, não precisa gritar para ser ouvido, não busca holofotes para ser reconhecido. A sua força está justamente na coerência no que você pensa, no que você fala e no que você faz. 63 jogos como técnico do Flamengo, 43 vitórias, 14 empates, 6 derrotas, um aproveitamento superior a 75%. Conquistou Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca. Não tem conversinha, não tem duas caras, não tem joguinhos. Felipe Luiz, o futebol brasileiro com você reencontra algo essencial. Um líder que forma caráter antes de formar esquema. Sandro. Vamos lá, pessoal. A lesão que fez ele ser cortado, inclusive da lista de relacionados. O técnico Carlo Ancelotti não foi considerada grave, foi considerada leve e que vai demorar de 2 a 3 semanas. Com isso, o jogador ele vai ser preparado para o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, que é contra o Estudiantes no dia 18, no Maracanã. A boa notícia é o seguinte. Primeiro, isso vai abrir uma brecha para o Vinha e o Ayrton Lucas brigarem por uma vaga como reservas do Alexandre. Para mim, o Alexandre é titular. Porque uma hora o Vinha não é nem relacionado, outra hora o Ayrton Lucas não é nem relacionado. Eles agora vão brigar entre eles para ver quem é o segundo jogador da lateral esquerda. Abre essa concorrência aí. O lado positivo também, com a data FIFA, o Flamengo tem apenas 2 jogos antes do primeiro jogo da Libertadores. Repito, o primeiro jogo da Libertadores dia 18, o Flamengo tem dia 14 de setembro, jogo contra o Juventude, fora de casa, e no dia 31 de agosto, que é agora, domingo, jogo contra o Grêmio em casa. E aí depois tem o Estudiantes no dia 18, tem o Vasco no dia 21, Estudiantes novamente dia 25, Corinthians dia 28. Sequência dura nesse mês aí de setembro. Mas o Flamengo, com o elenco que tem, a força que tem, é para brigar nas cabeças, galera. Dito isso, mais um vídeo aqui. Obrigado você que acompanhou. Tamo junto. Com o Jorginho. Beleza? Fala, João. Boa noite. Tudo bem, rapaz? Que coisa chata aconteceu com o Fluminense agora há pouco. Perdeu, né? Perdeu para o Bahia por 1-0 em Salvador e vai defender a classificação no Maracanã. Tá tudo aberto aí, parceiro. Não fica muito alegrinho, não, Léo Flamenguinho. Não acabou ainda, não. Júlio César, saudações, meu mestre. Eu e família curtindo. Muito obrigado, família, pelo amor de Zico, pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Nunca canso de ver. Grande abraço. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Que beleza. Espera aí só um minutinho aqui. Já volto, hein? Vou ter que abrir a porta aqui de casa. Se tocar a campainha, eu estou sozinho. Só um minuto. RC no Sub-17 como técnico e conversar com o Jorginho e Alessandro, pois, ao que vejo, eles têm perfil para a função e no futuro, Felipe Luiz como diretor. Olha, eu vou falar um negócio para vocês aqui. O Flamengo está em ótimas mãos e trilhando um caminho cada vez melhor. Isso eu sou testemunha. Posso falar para vocês com certeza. O Flamengo está num caminho excelente, minha gente. Fiquem tranquilos. Beleza? João Paulo. João meu chata. Ele está querendo falar João meu chapa. Eu tenho certeza disso. Ele não ia me chamar de chato. Você queria me chamar de chato? Ele me chamou de chata. É isso, João Paulo? É chapa, né? Ah, não, é chapa mesmo. É ele aqui, ó. Tu é 10. Então ele tá. Tô com moral com ele. Beleza, meu amigo. Muito boa noite. O Jailson mandou 10 vezes esta mensagem. Jailson, calma, meu amigo. Tá tudo bem. Mandou 10 vezes a mensagem aqui, o Jailson. É impressionante. Olha aqui.
Ele mandou 70 vezes a mesma mensagem. Calma, meu garoto, calma. Tá afobado, tá apressado. Rivagero, R$ 5, obrigado. JG, você chama o Arrasca de debochado. O Felipe Luiz também chamou o Pedro de debochado, concluindo, quem é o mais debochado? É o Arrasca, né? Arrasca é o original. Porque o Arrasca é mais completo. Ele faz o que o Pedro faz, ele faz gols, e ele cria jogada, então ele é arco e flecha. Mas o Pedro é um jogador extraordinário também. O melhor centroavante brasileiro é o Pedro. Qual centroavante brasileiro faria um gol dando um elástico e uma cavadinha no mesmo lance? Aliás, eu vou ampliar a pergunta. Ai, meu Qual Deus. centroavante no mundo faria um gol dando um elástico e uma cavadinha no mesmo lance? É Pedro Quente. Ninguém, meu amigo. Só me vem um nome na cabeça. Enfrentou o Flamengo recentemente. São Pedro. Harry Kane. Esse aí, com certeza. Esse aí é monstro. Também é o melhor Mas não centroavante faz do isso. mundo. Pedro é Quem melhor. mais centroavante? Lewandowski é um baita artilheiro, mas não tem esse recurso para dar elástico e cavadinha, não. Hein? Quem mais? Haaland, máquina de gols, mas fazer gol dando elástico e cavadinha não é a dele. Me ajudem aí. Qual centroavante no mundo tem condições de fazer numa jogada de gol um elástico e uma cavadinha? Neymar não é centroavante. Pessoal, estamos de volta. Fora brincadeira, eu gosto muito do canal do Guilherme, né? Baita canal. Fala, João. Canal animado, né? O cara. Até o jogo, quando é jogo do Flamengo, eu tenho aqui, né? Premier, Sport TV. Mas eu prefiro assistir ele narrando sem ver. Eu boto, né? YouTube Premium, eu divido a câmera e assisto a imagem e escuto ele narrando. O cara narra muito bem. Que tem a mulher que narrou o jogo do Flamengo contra o Vitória, meu Deus do céu. O gol tinha saído 30 segundos, ela tá gritando gol depois de 30 segundos. Nada contra ela, entendeu? Não é porque é mulher, não, é porque a narração dela é meio devagar, viu? E aí o Flamengo, né, pessoal, tá aí com esse imbróglio com o Santos aí para negociar o Vitor Hugo, né, jogador de 21 anos. E o Flamengo, né, a negociação foi travada pelo presidente do Flamengo, né, Luiz Eduardo Batista, o rubro-negro, o BAP, né, o rubro-negro exige uma garantia de pagamento para liberar. Tá certo, né, o Santos tem a fama aí de ser mal pagador, né, no mercado aí, então o Flamengo quer garantia para liberar ele, né, e seria até bom, né, essa informação do Lucas Mussetti, né, ele trouxe ontem no canal do Santos. Eu acompanho futebol geral, pessoal, tudo que envolve Flamengo, e o time jogar contra o Flamengo, a gente já procura já entrar na semana do time. O Grêmio mesmo, tá todo mundo vendo que o Grêmio tá morrendo de medo, né. Mano Menezes tá vendo hoje aqui, né, no Sport, no SPN, vai vir com 3 volantes, uma trinca de 3 volantes. Mas o que eles não entendem, é que ele pode vir com 4 volantes. O problema não é se defender. O problema do Flamengo, se ele tentar só se defender, ele vai tomar gol do mesmo jeito. Que é água mole e pedra dura, né? Mas não vai ser um jogo fácil como Vitória. O time do Grêmio é um time mais compactado, um time mais chato, né? Duro, mas eu acho que o Flamengo não vai ter problemas, não. E essa cautela aí, pessoal, voltando aqui ao assunto do Vitor Hugo, essa cautela do Flamengo é aquela situação do Thiago Maia, que foi negociado com o Internacional, né? Mas que ainda não rendeu ao Flamengo. Por quê? O Santos não tem nada a ver, que tem menos culpa, né? O Santos vendeu o Thiago Maia na época Não, o Thiago Maia veio do Santos pro Flamengo e depois do Flamengo ele foi pro Internacional, se eu não me engano, né, pessoal? Alguém me corrige aí. E aí teve aquele imbróglio, né, lá entre Flamengo, entre o Internacional, o presidente do Internacional ainda teve a cara de pau de dar entrevista falando que o Flamengo tem mais poder aquisitivo e ele nem pagou o Thiago Maia. Então ele tinha que ficar caladinho. Tá com culpa no cartório, ainda quer botar a cara na mídia e falar abobrinha, né? Fica difícil, né? E o meia Vitor Hugo, né, criado da base, né? Defendeu o Götze,
Gortip, né, da Turquia, por empréstimo, né, durante a temporada 24-25. Por lá ele disputou 35 partidas e anotou 3 gols. Após retornar ao Flamengo, foi relacionado por Felipe Luiz para poucos jogos e atuou por apenas 5 minutos na partida contra o Ceará, né, no Brasileirão. E, cara, eu acho que vai fazer bem ele ir para outro time, mas o Santos quer um jogador e não quer molhar a mão da gente do Flamengo, aí fica difícil, né, Santos? Você tem que dar uma garantia, meu amigo. Um banco de confiança, pega um empréstimo com o Neymar pai, né? Ou com o Neymar paga pelo menos ali 30% do valor, e aí dá confiança ao BAP, o BAP vai prestar, porque não está sendo aproveitado no Flamengo, não tem como. A gente que fala, mas o Flamengo não usa base. Gente, vai tirar quem? Arrascaeta, vai tirar quem? Lino, Saul, Jorginho, o Pedro, o Bruno Henrique, para botar o menino onde? O Alcian, que é o cara acima da média aí, né, do que vem da base aí, mas não tem condições, pessoal, com todo respeito, a base é ótima. Aquele zagueiro mesmo que fez o gol de cavadinha, o Iago, é um craque de bola, mas me diga, vai tirar o Ronaldo, ou vai tirar os Léos Ortiz para colocar ele aonde ali? Não tem como, pessoal. Então, se for jogar com 3 zagueiros, mas iria mudar toda a configuração do time, não faz sentido. É difícil, o Flamengo montou uma seleção. É uma seleção, pô. É difícil aceitar para a mídia. A mídia paulista mesmo fica toda hora falando do Flamengo. Eles nem falam do time de lá. Falam do Palmeiras, mas fala mais do Flamengo do próprio time dele, do estado dele. Isso é respeito, beleza? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Coloquei aí, Gerson na capa, que o Gerson está arrependido. Essa postagem eu vi no Instagram dele, só que ele apagou. Eu acompanho. Lucas Paquetá, também acompanho. Ele agora está falando mais de Deus, né, no Instagram dele. Tá buscando mais a Deus depois daquele problema que ele teve aí com né, que foi indiciado e foi inocentado. E o Gerson está arrependido, cara. Vocês precisavam ver a cara do Gerson. Na apresentação dele, o cara tava quase chorando. Mas sabe o que é o problema do Gerson? O pai do Gerson visou. Vem, gente, na boa, velho. Eu não sairia do Flamengo nunca, cara. Rapaz, eu vou ficar aqui, velho. Nem que eu fique no banco, véio. Entre no segundo tempo, pra mim tá bom. Tu é louco? Visão da seleção, time entrosado. Deixa lá. E a torcida do Flamengo não quer mais ele. Eu acho que o medo dele, a mágoa maior, mágoa não, como é? A frustração maior dele é porque a torcida do Flamengo não quer mais ele. Saiu queimado, cara. Saiu queimado. Tá difícil, né? Ótimo jogador. Mas os caras que tá aí, meu amigo, supriu tranquilamente o Gerson. Por isso que eu coloquei ele aí, pra gente mostrar, que realmente ele está arrependido, né, pessoal? Não é dizendo que ele vai jogar, botar Flamengo, não. Beleza? Se gostou do vídeo, sente o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Estamos de volta mais tarde, entre 2 horas da tarde, 3 horas, tendo notícia de noite. Tendo notícia, a gente traz para vocês em primeira mão, beleza? Abraço a todos, fique com Deus aí.